Deuteronômio, Antigo Testamento. Amor fiel e sem reserva. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os gerzeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. Quando o Senhor teu Deus as tiver entregado, e tu as tiveres vencido, então as votarás ao interdito. Não farás pacto algum com elas, nem as tratarás com misericórdia. Não contrairás com elas matrimônios, não darás tua filha a seus filhos, e não tomarás de suas filhas para teu filho, pois elas afastariam do Senhor o teu filho, que serviria a outros deuses. A cólera do Senhor se inflamaria contra ele, e não vos destruiria prontamente. Mas eis como procedereis a seu respeito. Destruireis seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas acerais de madeira e queimareis suas imagens de escultura, porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para seres o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as outras nações da terra. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos, mas o Senhor vos ama e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso, a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão e livrou-vos do poder do faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor teu Deus é verdadeiramente Deus, um Deus fiel que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a 1000ª geração, para com aqueles que o amam e observam os seus mandamentos, mas castiga diretamente aqueles que o odeiam, exterminando-os e infligindo sem demora o castigo direto àquele que o odeia. Observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos que vos prescrevo hoje, e praticai-os. Se ouvirdes esses preceitos e os praticardes fielmente, o Senhor teu Deus guardará para contigo a aliança de misericórdia que jurou a teus pais, amando-te, abençoando-te e multiplicando-te. Abençoará o fruto de teu ventre e o fruto do solo, teu trigo, teu vinho e teu óleo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais dar-te. Serás bendito mais que todos os povos. Não haverá no meio de ti quem seja estéril, macho ou fêmea, tanto entre os homens como entre os animais. O Senhor apartará de ti toda a enfermidade e não permitirá que te toque nenhuma daquelas funestas epidemias do Egito que conheceste, mas ferirá com elas todos os que te odeiam. Devorarás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, não servirás os seus deuses, porque isso te seria um laço, se disseres no teu coração: estes povos são mais numerosos do que eu, como poderia eu despojá-los? Não os temas. Lembra-te do que fez o Senhor teu Deus ao faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, dos sinais e dos prodígios que o Senhor fez quando te tirou do Egito com sua mão forte e seu braço poderoso. O mesmo fará ele a todos os povos que temes. O Senhor teu Deus enviará mesmo vespas contra eles, até destruir e exterminar todos os que tiverem escapado e se houverem ocultado de tua presença. Não te assustes por causa deles, porque tens o Senhor teu Deus no meio de ti, um Deus grande e temível. Ele expulsará pouco a pouco essas nações de diante de ti. Tu não as destruirás de uma só vez, para que não se multipliquem as feras ao redor de ti. O Senhor teu Deus as entregará a ti, e semeará o pânico no meio delas, até que todas sejam exterminadas.
entregará os seus reis nas tuas mãos, e tu apagarás os seus nomes de debaixo do céu. Ninguém te poderá resistir, até que os tenhas derrotado. Queimareis as imagens esculpidas de seus deuses, mas não cobiçareis a prata, nem o ouro de que são revestidas, nem delas tomareis nada, para que isso não te seja um laço, pois são uma abominação para o Senhor. Não introduzirás em tua casa coisa alguma abominável, porque serias como ela, votado ao interdito. Considera-a como imunda e abominável, porque é votada ao interdito. Ternura divina. Tereis muito cuidado em praticar tudo que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento o maná, que não conhecias, nem tinham conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti, e teu pé não se inchou durante esses 40 anos. Reconhece, pois, em teu coração, que assim como o homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e temendo-o, porque o Senhor teu Deus vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de águas profundas que brotam nos vales e nos montes, uma terra de trigo e de cevada, de vinhas e figueiras de romãzeiras, uma terra de óleo de oliva e de mel, uma terra onde não será racionado o pão que comeres e onde nada faltará. Terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas extrairás o bronze. Comerás a saciedade e bendirás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Gratidão para com Deus. Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Não suceda que depois de teres comido a saciedade, de teres construído e habitado formosas casas, de teres visto multiplicar-se teus bois e tuas ovelhas, e aumentar a tua prata, o teu ouro e o teu bem, o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água do rochedo duríssimo. Foi ele quem te alimentou no deserto com o maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer o bem depois disso. Não digas no teu coração, a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor teu Deus quem te dá força para adquiri-los, a fim de confirmar como o faz hoje a aliança que jurou a teus pais. Se esquecendo-se do Senhor teu Deus, seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis com toda certeza. Como as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecereis vós, se não ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. O dom da terra prometida. Ouve, Israel, hoje passarás o Jordão, para despojar nações maiores e mais fortes do que tu, cidades importantes cujas muralhas sobem até o céu, um povo forte e de alta estatura, descendente dos Enassim, que conheces e dos quais ouviste dizer: quem poderá enfrentar os filhos de Enac? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus marcha diante de ti como um fogo devorador. É Ele quem os destruirá e os esmagará diante de ti.
de tal forma que tu os despojarás e os aniquilarás prontamente, como o Senhor te prometeu. Depois que o Senhor teu Deus os tiver expulsado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa de minha justiça é que o Senhor me introduziu na posse dessa terra, porque é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entrarás na posse de suas terras, mas é por causa da perversidade dessas nações que o Senhor as despoja diante de ti. E é também porque o Senhor teu Deus quer cumprir a palavra que deu com juramento a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é pela tua justiça que o Senhor teu Deus te dá a posse dessa terra excelente, porque és um povo de cabeça dura, um passado de rebeldia. Lembra-te, não te esqueças de que modo irritaste o Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Não cessaste de ser rebelde ao Senhor. Em Horebe o provocaste de tal forma que ele irado quis aniquilar-te. Quando eu subi ao monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fez convosco, permaneci no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão, nem beber água. E o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, nas quais estavam gravadas todas as palavras que o Senhor vos tinha dirigido no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor entregou-me as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor disse-me: vamos, desce prontamente daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito corrompeu-se. Depressa se desviaram do caminho que lhes mandei seguir. Fabricaram para si um ídolo fundido. Vejo, continuou o Senhor, que essa nação é um povo de cabeça dura. Deixa que eu o aniquile e apague o seu nome de debaixo do céu. Farei de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Tendo eu descido do monte, o qual ardia em fogo, trazendo na mão as 2 tábuas da aliança, verifiquei que vós tinhais de fato pecado contra o Senhor vosso Deus, fabricando-vos um bezerro de metal fundido e desviando-vos assim tão depressa do caminho que vos tinha traçado o Senhor. Arrojei então de minhas mãos as 2 tábuas e quebrei-as à vossa vista. Prostrei-me em seguida diante do Senhor como antes e estive 40 dias e 40 noites sem comer pão, nem beber água, por causa de todos os pecados que tinhais cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor e provocando-o a ira. Eu estava aterrado, vendo o furor do Senhor contra ti, a ponto de te querer destruir. Entretanto, ainda desta vez ele me ouviu. Também contra Arão, o Senhor estava de tal forma irado que queria matá-lo, mas eu intercedi também por Arão. Quanto ao objeto de vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, tomei-o, atirei-o ao fogo e o fiz em pedaços, esmagando-o até que fosse reduzido a pó, e joguei esse pó na torrente que desce da montanha. Provocastes também o Senhor em Tabera, em Massa e em Quibrot-Atava, quando o Senhor quis que partisse de Cades Barnea, dizendo: subi e tomai posse da terra que vos dei. Vós vos rebelastes contra a ordem do Senhor, desconfiando dele, e não ouvistes a sua voz. Desde que vos conheço, fostes sempre rebeldes ao Senhor. Fiquei, portanto, 40 dias e 40 noites, prostrado diante do Senhor, porque vos queria aniquilar. Orando, eu disse-lhe: Senhor Javé, não destruais vosso povo, vossa herança, que resgatastes com a vossa grandeza e tirastes do Egito com mão forte. Lembrai-vos de vossos servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não olheis para a dureza desse povo, para a sua maldade e seu pecado, para que os habitantes da terra de onde nos tirastes não digam: o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes tinha prometido. Ou então: ele os odiava e por isso tirou-os a fim de matá-los no deserto. E não obstante, eles são o vosso povo, a vossa herança, que tirastes do Egito com a vossa grande força e com o vosso braço estendido.
Renovação da aliança. Naquele mesmo tempo o Senhor disse-me: corta 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e sobe para junto de mim no monte, depois de ter fabricado uma arca de madeira. Escreverei nessas tábuas as palavras que se achavam nas primeiras que quebraste, e tu as porás na arca. Fiz, pois, uma arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Depois disso, com as 2 tábuas na mão, subi ao monte. O Senhor gravou nas novas pedras o que tinha escrito nas primeiras, as 10 palavras que ele vos tinha dirigido no monte, do meio do fogo, no dia da assembleia. Devolveu-me em seguida e desci da montanha para depô-las na arca que tinha feito, e elas lá estão, como o Senhor me tinha ordenado. Os israelitas partiram de Berot-Bene e Acã para Mosera, onde morreu Arão. Seu filho Eleazar exerceu as funções sacerdotais em seu lugar, depois que foi enterrado ali. Dali foram a Gad-Gad, de Gad-Gad a Jotebata, onde havia água e torrentes em abundância. Foi nesse mesmo tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome, o que ela continua fazendo sempre. Por isso Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é o seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor teu Deus. Como da primeira vez fiquei sobre o monte 40 dias e 40 noites, e ainda dessa vez o Senhor ouviu-me e renunciou a destruir-te, mas disse-me: vai e marcha à frente do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhe. Exortação à obediência. E agora, ó Israel, o que pede a ti o Senhor teu Deus, senão que o temas, andando nos seus caminhos, amando-o e servindo-o de todo o teu coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. Vê, ao Senhor teu Deus pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade. Depois deles, a vós, dentre todas as nações, como o vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração e cessai de endurecer vossa cerviz. Porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz extensão de pessoas, nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Também vós amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor teu Deus e o servirás, estarás unido a Ele, e só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória e o teu Deus, que fez por ti estas grandes e terríveis coisas que viste com os teus olhos. Quando os teus pais desceram ao Egito, eram em número de 70 pessoas. E agora o Senhor teu Deus multiplicou-te como as estrelas do céu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e observarás sempre o que Ele te ordena, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos. Quanto a vós, pois não se trata de vossos filhos que não conheceram e não foram testemunhas oculares das lições que o Senhor nos deu. Reconhecei a grandeza de vosso Deus, o poder de vossa mão e o vigor de seu braço, os prodígios e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra, o que fez ao exército egípcio, aos seus cavalos e aos seus carros, como os envolveu nas águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, aniquilando-os para sempre. Lembra-te do que fez por vós no deserto, até a vossa chegada a este lugar, do castigo que infligiu a Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra, abrindo sua boca, engoliu-os no meio de todo Israel, com suas famílias, suas tendas e todos os seres vivos que os seguiam. Os vossos filhos viram todas as obras que o Senhor fez. Observareis, pois, as ordens que hoje vos dou, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que ides ocupar.
e prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua posteridade, terra que emana leite e mel. Com efeito, a terra em que vais entrar para possuí-la não é como o Egito de onde saíste, onde depois de lançada a semente devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta. A terra que ides ocupar é uma terra de montes e vales, que bebe as chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado e para a qual os seus olhos estão continuamente voltados, do começo ao fim do ano. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramarei sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e a da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos para os teus animais, e te alimentarás até ficares saciado. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia o céu. A chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nesta boa terra que o Senhor vos dá. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal e levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Escreve-as nas ombreiras e nas portas de tua casa, para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos na terra, que o Senhor jurou dar a teus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a Ele, então o Senhor expulsará de diante de vós todas essas nações e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano e desde o rio Eufrates até o mar do ocidente. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisardes, como vos prometeu. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Quando o Senhor vosso Deus te tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essas montanhas encontram-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente, na terra dos cananeus que habitam nas planícies de fronte de Gálgala, perto dos carvalhos de Moré. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando a possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos proponho. Código Deuteronômico, Lei do Santuário Único. Essas são as leis e preceitos que devereis observar na terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos deu como propriedade por todos os dias de vossa vida na terra. Todos os lugares em que os povos despojados por vós tiverem dado culto aos seus deuses, nos altos montes e colinas, ou debaixo de qualquer árvore frondosa, vós os destruireis completamente. Derrubareis os seus altares, quebrareis suas estelas, cortareis suas acerás, jogareis no fogo os ídolos de seus deuses e apagareis os seus nomes daqueles lugares.
Não fareis assim com o Senhor vosso Deus, mas irais ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, para aí estabelecer o seu nome, e unicamente ali irais procurá-lo. É nesse lugar que apresentareis vossos holocaustos e vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias, vossos votos, vossas ofertas espontâneas, os primogênitos de vossos rebanhos, graúdo e miúdo. É ali que fareis vossos sagrados banquetes em presença do Senhor vosso Deus, e gozareis, vós e vossas famílias, de todos os bens que vossas mãos produzirem, com a bênção do Senhor vosso Deus. Não fareis nesse lugar o que nós fazemos hoje aqui, onde cada um faz o que bem lhe parece, porque não entrastes ainda em vosso repouso e na possessão que vos dá o Senhor vosso Deus. Quando tiverdes passado o Jordão e vos tiverdes estabelecido na terra que o Senhor vosso Deus vos dá em herança, e ele vos tiver dado repouso, livrando-vos dos inimigos que vos cercam, de sorte que vivais em segurança, então ao lugar que o Senhor vosso Deus escolheu, para estabelecer nele o seu nome, ali levareis todas as coisas que vos ordeno, vossos holocaustos, vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias e todas as ofertas escolhidas que tiverdes prometido por voto ao Senhor. Lá vos alegrarei em presença do Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, assim como o levita que se encontrar dentro de vossos muros, porque ele não tem parte nem herança em Israel. Guarda-te de oferecer os teus holocaustos em qualquer lugar, oferecerás unicamente no lugar que o Senhor escolher, em uma de suas tribos, e é ali que oferecerás teus holocaustos, e farás tudo o que te ordeno. Se quiseres, entretanto, poderás comer carne, matar do teu rebanho, em qualquer cidade onde habitares, segundo as bênçãos que o Senhor teu Deus te der. Tanto pode comê-la o homem impuro como o puro, como se come a gazela e o veado. Somente vos abstereis do sangue, que espalhareis sobre a terra como água. Não comerás dentro dos teus muros o dízimo de teu trigo, nem de teu vinho, nem de teu óleo, nem os primogênitos de teu gado graúdo ou miúdo, nem aquilo que ofereceres por votos, nem tuas ofertas espontâneas, nem tuas primícias, mas comerás essas coisas diante do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido. Tu, teu filho, tua filha, teu servo e tua serva, assim como o levita que se encontrar dentro dos teus muros, alegrando-te na presença do Senhor por todos os bens que tuas mãos tiverem adquirido. Guarda-te de abandonar o levita durante todo o tempo que viveres em teu solo. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites como te prometeu, e quando disseres, levado pelo desejo de comer carne, eu gostaria de comer carne, come-a então quanto quiseres. Se o lugar escolhido pelo Senhor teu Deus, para nele ser invocado o seu nome, for muito afastado, poderás matar teus bois ou tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, segundo o que te prescrevi, e poderás comer como te aprouver dentro de teus muros. Como se come a carne da gazela ou do veado, assim comerás essas carnes. Poderão comê-la tanto o homem impuro como o puro. Mas guarda-te de absorver o sangue, porque o sangue é a vida, e tu não podes comer a vida com a carne. Não beberás, pois, o sangue, mas o derramarás sobre a terra como água. Não o sorverás, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, por ter desfeito o que é reto aos olhos do Senhor. Mas as ofertas que te são impostas, ou as que fizeres em virtude de um voto, tu as tomarás contigo e irás ao lugar escolhido pelo Senhor. Ali as oferecerás em holocausto, carne e sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. Quanto aos outros sacrifícios, o teu sangue será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e comerás as suas carnes. Ouve todas essas ordens que te prescrevo e põe-nas em prática, para que sejas feliz perpetuamente, tu e teus filhos depois de ti, por ter desfeito o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Contra a idolatria.
Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações, cujos territórios invadirás para despojá-los, quando ocupares a sua terra, guarda-te de cair no laço imitando-as depois de sua destruição. Guarda-te de seguir os seus deuses, dizendo: como adoravam estas nações os seus deuses, para que também eu faça o mesmo. Não farás assim com o Senhor teu Deus, porque tudo o que o Senhor odeia, tudo o que ele detesta, elas fizeram-no pelos seus deuses, chegando mesmo a queimar em sua honra os seus filhos e filhas. Castigo dos idólatras. Cuidareis de fazer tudo o que vos prescrevo, sem acrescentar nada, nem nada tirar. Se levantar no meio de ti um profeta ou um visionário, anunciando-te um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que anunciou, e te disser: vamos, sigamos outros deuses que te são desconhecidos e prestemos-lhes culto, tu não ouvirás as palavras desse profeta ou desse visionário, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para ver se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Seguireis o Senhor vosso Deus e o temereis, observareis seus mandamentos, obedecereis à sua voz e o servireis com muito zelo. Aquele profeta, aquele visionário, porém será morto por ter pregado a revolta contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito e vos libertou da casa da servidão, e por ter procurado desviar-vos do caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, tua filha, a mulher que repousa no teu seio, ou o amigo a quem amas como a ti mesmo, tentar seduzir-te, dizendo em segredo: vamos servir outros deuses, deuses desconhecidos de ti e de teus pais, ou deuses das nações próximas ou distantes que estão em torno de ti, de uma extremidade da terra a outra, tu não lhe cederás no que te disser, nem o ouvirás. Teu olho não terá compaixão dele, não o pouparás e não ocultarás o seu crime. Tens, ao contrário, o dever de matá-lo. Serás o primeiro a levantar a mão para matá-lo, e a levantará em seguida o povo. Tu o apedrejarás até que ele morra, porque tentou desviar-te do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Todo Israel será tomado de temor ao sabê-lo, e não se renovará mais tal crime no meio de vós. Se ouvires dizer de uma das cidades que o Senhor teu Deus te deu para habitação: alguns malvados saíram do meio de vós e seduziram os habitantes de sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses, deuses que vós não conheceis. Farás o inquérito, buscarás e tomarás sérias informações. Se for verdade o que se disser, se verificar que uma tal abominação foi realmente cometida no meio de vós, farás passar a fio de espada os habitantes dessa cidade, juntamente com o seu gado, e a botarás ao interdito com tudo que nela se encontrar. Juntarás em seguida no meio da praça todo o seu espólio e queimarás juntamente com a cidade em honra do Senhor teu Deus. Ela será para sempre um montão de ruínas que se não reconstruirá mais. Não retenha a tua mão nada do que tiver sido votado ao interdito, para que o Senhor aplaque o ardor de sua cólera e use de piedade e misericórdia para contigo, e te multiplique como jurou a teus pais, com condição de que obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando os mandamentos que hoje te prescrevo e fazendo o que é bom aos olhos do Senhor teu Deus.
Música